É um desafio, né, que as mulheres vivem, né, no mundo profissional, sempre. Sim. E vocês dois contaram um pouco dessas experiências, né, do que vocês viram e tal. Vocês chegaram a já refletir, ou em algum momento pensaram sobre, com tudo isso que vocês estão enxergando, a Alexia trabalhando com uma empresa de fora, apesar de estar aqui, você viajando o mundo aí dentro da sua missão aí de democratizar o acesso ao espaço, vocês, como vocês viram, comparando a engenharia do Brasil hoje com o que vocês conhecem, com o que vocês estão vendo lá fora? Vocês acham que a gente está muito atrás das coisas, pelo menos na área de vocês, ou o Brasil ainda pode ser considerado um exemplo que outros países podem copiar, ou ambos, né, dependendo do lugar em que vocês estão? Poxa, uma belíssima pergunta, a gente podia ter um episódio só sobre isso. Eu vejo assim, que em termos de capital humano, o Brasil ele é excelente, excelente. Tanto é que a gente importa os melhores aqui para fora. Eu vejo que a grande diferença é em termos econômicos, que fora você tem uma economia muitas vezes mais aquecida para absorver essas pessoas, né? Você tem não só economias aquecidas, mas você tem também projetos que conseguem absorver essas pessoas em alto nível, né? Então, uma das dores que a gente tenta enfrentar aqui no Brasil, e aí entra um pouco no campo político também da coisa, mas é muito difícil, por exemplo, você tem uma startup aqui no Brasil, dentro da área de engenharia, vamos colocar aeroespacial, igual você teve conosco na Psyche e tudo mais. É muito difícil você criar um negócio nesse porte aqui por falta de incentivo de N lados. Então, o mercado ele não consegue absorver negócios nessa magnitude. Então, se eu fundo uma mesma startup, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem não só incentivo do governo, mas você tem uma alta demanda do próprio mercado. E aí, naturalmente, como você tem um valor maior agregado nesses pequenos negócios, é muito fácil de você crescer e colocar bons engenheiros para trabalhar e girar essa engrenagem, né? Então, nos Estados Unidos, vou falar mais dos Estados Unidos, que é um mercado mais próximo meu hoje, em termos de venture capitals e tudo mais. Você vê claramente uma startup, quando ela surge com uma boa tese, ela consegue recrutar bons engenheiros, ela consegue fazer uma rodada de investimentos e capitalizar bem, os investidores entendem isso. E ali nessa primeira rodada de investimentos, ela já traz bons funcionários para aquela operação, remunerando bem, e pessoas que acreditam na própria visão. Aqui no Brasil você tem muita dificuldade, e aí você depende de grandes negócios com grande burocracia também, na minha visão. Então, de fato, a moeda joga contra a gente também aqui, por isso que é mais barato muitas vezes você contratar engenheiros brasileiros em outros países. Então são N fatores, mas de fato o mercado brasileiro ele tem uma certa limitação econômica para absorver esses talentos, infelizmente a gente perde para fora, né? Então acaba que a gente está transferindo tecnologia para fora, né? Porque está desenvolvendo lá, né? Não fica aqui, né? Exatamente. E cada vez mais a gente acaba vivendo num país onde o juro é o que vale a pena, né? Eu tenho vários amigos, por exemplo, cursando ou já cursaram engenharia aeroespacial. Onde vai trabalhar no Brasil? Não existe empresa para absorver. E aí essa pessoa ela vive o sonho, o famoso American Dream de entrar na NASA ali, só que é muito difícil, é muito concorrido, né? Então, existem áreas técnicas que são bem complicadas de você atuar aqui. Ainda bem que hoje em dia a gente tem a internet aí para melhorar esse nosso acesso. Antigamente, imagina como que o engenheiro vivia, né? Engenheiro de software, por exemplo, como no caso da Alex. E você deu um exemplo aí do pessoal que forma engenharia espacial trabalhar onde? O Brasil cria de décadas em décadas, agora mais uma vez, mais um mecanismo que dificulta o mercado privado espacial atuar no Brasil, né? Agora que foi criado um novo projeto que criou mais uma estatal para poder, né, comandar, então acaba que dificulta. E foi legal você falar que assim, o Brasil na questão de recurso humano, né, de intelecto, tá show de bola na sua visão. A gente tem a terceira maior fabricante de aviões do mundo, que é a Embraer. Ela é mundialmente, literalmente reconhecida. Poxa, se você tem a terceira maior fabricante, você não consegue influenciar a própria população na importância disso, entendeu? É bem... Enfim, tem um episódio para falar sobre isso. E dá vários episódios que há uma desindustrialização já há vários governos, né, que vem crescendo no Brasil e tem desincentivado as pessoas, inclusive, a estudar engenharia. Hoje é uma pauta que a gente vai ter um episódio falando disso, inclusive, porque hoje
12% dos estudantes do ensino médio pensam em fazer engenharia, muito pouco um país que precisa se desenvolver, né?